turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui à nossa última aula sobre grandezas direta e inversamente proporcionais, que na próxima aula a gente já muda de tema. Na nossa última aula eu falei para vocês como descobrir os valores de grandezas desconhecidas. Por exemplo, você tem 3 valores, quer descobrir o valor correspondente à segunda grandeza. Hoje a gente vai focar na parte de análise de tabelas, tá? E tirar a proporção dessas tabelas, como que isso vai funcionar. Eu trouxe aqui um caso que a gente vai estudar tudo em cima dessa tabelinha aqui, ó, que é o consumo de água versus o tempo. Então, quando você pensa em consumo de água versus tempo, o que você pensa? Se eu levar mais tempo, eu vou consumir mais água. Então, aí você já lembra do que a gente falou na aula passada. Se eu aumentar o tempo, o que vai acontecer com o consumo de água? Ele vai aumentar também. Ou seja, provavelmente nós já temos aqui grandezas diretamente proporcionais. Eu falei na aula passada que para vocês verificarem se elas eram diretamente proporcionais, a gente tinha que fazer o quê? Era só multiplicar em x. Se o valor fosse igual, então realmente elas são diretamente proporcionais. E dá pra gente fazer isso aqui, ó. Escolhe um par qualquer, você pode pegar o 10, 40 e 10 com 80 e o 20, 120 e 30 com 40 e 10, fica a cargo de vocês. Só tem que pegar 2 pares na mesma ordem. Então, vou pegar os dois primeiros, vou pegar aqui, ó, o 40 sobre 10 e o 20 sobre 5. Então, 40 sobre 10 é igual a 20 sobre 5. Fazendo a multiplicação, ó, 40 vezes 5 dá 200. E 10 vezes 20 também dá 200. Então, ok, já sabemos que elas são grandezas diretamente proporcionais aqui. O que acontece quando ele está no formato de tabela, por exemplo, eu escolhi 2 valores, deu certo. Você tem que acabar testando isso para os outros pares. Porque se você descobrir um par que não dá certo, então ele já quebra a proporcionalidade de toda a tabela aqui, tá? Nesse aqui, todos dão certo porque eu já pensei eles para dar certo mesmo. Nos exercícios que a gente tem que acabar verificando isso, vocês têm menos valores para acabar verificando, tá? Então, continuando aqui, ó. Aqui a gente está vendo esses valores na forma de tabela, mas a gente pode ver eles também na forma gráfica, como apresentaram para vocês no método de mídias. Por exemplo, aqui a quantidade de litros depende da quantidade de minutos, porque quem que rege a questão aqui, a grandeza independente, é o tempo. Os litros dependem do tempo, porque conforme o tempo que você permanece com a torneira aberta, é os litros que você vai obter. Então, a grandeza dependente, ela fica no eixo vertical e a independente fica no eixo horizontal. Então, aqui, ó, na vertical, nós vamos ter os litros. E na horizontal, nós vamos ter o tempo em que a nossa torneira permanece aberta. Então, vamos colocar os valores aqui, ó. Para os valores de tempo, nós temos 10, 20 e 30. Então, 3 pontinhos aqui, ó. Aqui vem o 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Agora, nós vamos para as grandezas do litro. Então, lembrando que a gente tem que manter uma escala, ou seja, um espaçamento igual entre os riscos aqui, para dar certo. Então, por exemplo, aqui eu usei de 1 em 1 centímetro para fazer eles. Para fazer do litro, eu vou fazer de 2 em 2 centímetros, porque os valores são maiores. Então, por exemplo, aqui, ó, litros, nós temos 40 primeiro, depois 80 e depois 120. Então, ó, 40, 80, 120. Se a gente fizer a ligação cartesiana deles aqui, ó, então o que vai acontecer? De 10 corresponde ao 40. Então, o pontinho vai ficar aqui, ó, ligando os dois valores. O 20, conforme a tabela mostra, ele corresponde ao 80. Então, o 20, a gente vai subir ele até a altura do 80. Chegou no 80, vira. O 30 corresponde ao 120. Não está saindo muito retinho porque eu estou fazendo a mão livre. Beleza. Postei os 3 valores aqui, ó. Se a gente ligar os 3... O que acontece? A gente consegue ligar eles, forma uma reta, e essa reta aqui representa o quê? Uma informação importante pra gente.
Sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais, na hora que você colocar elas na forma gráfica, o desenho é uma reta. Então, essa reta indica grandezas diretamente proporcionais. E sempre passa pela origem do gráfico aqui, ó, do sistema cartesiano, ok? Agora, o outro ponto que eu quero chegar com vocês é algumas análises que a gente vai fazer aqui, ó, a respeito da tabela. Vamos analisar aqui, ó, com relação ao nosso tempo. De 10 minutos para 20 minutos. O que está acontecendo com o nosso tempo aqui, ó? Eu estou multiplicando ele por 2, porque eu dobrei, porque 10 vezes 2 dá 20. Da mesma forma que eu alterei aqui, se você olhar o par correspondente na parte de cima, que é do 40 para o 80, 40 para 80, por quanto que a gente multiplica o 40? Multiplica por 2 também. Ou seja, se um dobra, o outro vai dobrar também. Da mesma maneira, a gente olha aqui, ó, do 10 para o 30. Multipliquei por quanto? Por 3. Se eu for olhar do 40 para o 120, 40, 80, 120. 3 vezes esse valor. Então, também foi multiplicado por 3. Então, nas grandezas diretamente proporcional, o que você faz para uma grandeza acontece com a segunda. Então, se aqui eu multipliquei por 3, o par correspondente também vai ser multiplicado por 3. E qual outra informação que a gente tem a respeito de grandezas diretamente proporcionais? Que a razão entre elas sempre apresenta o mesmo valor. E o que é razão mesmo? Razão é divisão. Então, se você dividir 40 por 10, é a mesma coisa que você dividir 80 por 20, 120 por 30, 160 por 40, 20 por 5, e assim vai indo. Ou se você fizer ao contrário, 5 dividido por 20, 40 por 160, 10 por 40. O que tem que ficar claro aqui, ó, é que você tem que fazer tudo na mesma ordem. Eu não posso dividir 20 por 5 e ver se 20 dividido por 80 dá a mesma coisa. Ó, perceba que você está fazendo a conta numa ordem contrária. Aí você não vai conseguir chegar na resposta que você precisa. Então, o que essa razão ajuda a gente? Ela ajuda na hora que a gente vai fazer a representação algébrica dessa relação. Ou seja, quando você expressa essa tabela aqui por meio de uma equaçãozinha. Então, aqui eu já coloquei as nossas variáveis. Variáveis são letras que representam uma grandeza para a gente, que elas podem assumir qualquer valor. Então, o y ele corresponde a quem? Ao litro. Então, ele pode ser qualquer um desses valores aqui. Então, por isso que eu usei uma letra. E o t representa o nosso tempo. Então, aqui eu quero saber qual expressão que relaciona o consumo com o tempo. Como eu sei que elas são diretamente proporcionais, a gente vai usar um par aqui e a nossa grandeza. As nossas letras aqui, ó. Então, 10, 40 sobre 10 é igual ao y sobre o t. E aí, o que acontece? Como o y depende do t, ou seja, como o nosso consumo depende do tempo, a gente tem que deixar o nosso consumo isolado, ou seja, a letra tem que ficar sozinha. Então, aqui, o que acontece? Só vou reescrever aqui de outro jeito que vocês estão mais acostumados, a ver a letra primeiro e o número depois. É a mesma coisa, porque é uma igualdade. O que a gente pode fazer aqui primeiro? Vamos simplificar o zero. Cortou. Então, y por t é igual a 4 sobre 1. Como eu disse que a gente tem que isolar o nosso consumo, que são os litros que são representados pela letra y, o t tem que sair daqui. Nesse momento, o que a gente faz? A gente multiplica eles em x. Y vezes 1 é y. E t vezes 4 será quanto? 4t. Ou seja, o valor do meu consumo é o quádruplo do meu tempo. Se a gente for olhar aqui na tabela, isso acontece, ó. 10 vezes 4, 40. 5 vezes 4, 20. 100 vezes 4, 400. Então, essa relação algébrica aqui, ó, expressa exatamente o que acontece aqui na tabela. Então, se, por exemplo, se eu não tiver a tabela mais, se eu sumir com ela, eu posso reconstruí-la usando essa regra aqui, ó, onde eu só vou mudando os valores do tempo. Para o tempo valendo 1, o consumo vai ser 4. Para o tempo valendo 2, 2 vezes 4, 8. Se o tempo valer 20, 20 vezes 4, 80. Então, eu consigo voltar em todos os valores que eu tinha aqui. Basta eu usar exatamente esses valores
de tempo, tá? Pessoal, hoje era só para explicar isso mesmo, como a gente chega nessa relação. Eu vou mandar junto a aula do Centro de Mídias, que lá tem mais alguns exemplos para vocês poderem ver. Mas aqui eu queria deixar mesmo uma explicação minha registrada para vocês, tá? Qualquer dúvida, só me mandar mensagem ou comentar lá no Google Class.